Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O Brasil é o maior exportador mundial de aves. Você sabia? E até o momento não há relato de caso de gripe aviária em humanos no Brasil em 2023. No entanto, já houve registros de surtos de gripe aviária em aves em algumas regiões do país no passado, nos últimos anos. Para vocês terem uma noção, o último surto de gripe aviária em aves no Brasil ocorreu em 2021, no estado do Paraná, onde foram registrados casos de influenza aviária em aves de uma granja. E o meu entrevistado de hoje será Rafael Vanim Pinto, gerente de comércio exterior da Eficienza Negócios Internacionais. E o tema da nossa entrevista será: gripe aviária se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo. É uma grande honra conversar com você. Obrigado, Divino. A honra é minha. Rafael, me conte um pouco da sua história, da sua carreira e também da empresa que você representa, que é a Eficienza. Muito bem. A Eficienza é uma empresa gaúcha, com sede em Caxias do Sul. Também temos uma filial em Porto Alegre e São Paulo. Então, o nosso ramo de negócio é o comércio exterior. São negócios internacionais, desde logística, despacho aduaneiro, drawback, benefícios fiscais, tudo que envolve a compra e a venda de mercadorias ao exterior, a Eficienza pode atuar. É uma empresa de 26 anos, próximo aí a completar mais um ano de história. E eu atuo na empresa já praticamente 20 anos. Na mesma empresa? Na mesma empresa, Olha, caso raro, hein? Caso raro. Hoje em dia é cada vez mais raro, efetivamente, né? Então, embora a minha área de formação ela seja a ciência da computação, eu acabei me interessando aqui pela área de comércio exterior e consegui agregar também as duas áreas de conhecimento, né? E com isso a gente também aqui desenvolve sistemas que interagem com os sistemas do governo, os sistemas de comércio exterior, e a gente consegue aí propor soluções para os clientes baseado nessas integrações também. Muito bem. E a gripe aviária tem causado preocupações? Então, a gripe aviária tem sim causado preocupações. A gente percebe que a partir do momento que isso está do lado de casa, então já temos países vizinhos com casos detectados, há sim a preocupação de que isso possa acabar entrando no Brasil, Embora não temos nenhum caso registrado até o momento, mas o simples fato de sermos o maior país exportador de carnes de aves, o Brasil tem cerca de 35% do mercado mundial, de exportação. Então, isso obviamente causa preocupação, A gente, da mesma forma que a gente tem visto aí com a carne bovina, que recentemente teve um alto embargo. 2023 não está sendo para os fracos, Um ano de fortes emoções. Já começamos aí com esse caso, conforme você relatou, de caso atípico de vaca louca. Graças a Deus que foi atípico, Parece que não haverá assim tantas consequências a partir de agora. E já tem esses casos aí de gripe aviária por fora aqui na nossa vizinhança que realmente tem preocupado. Mas muita gente não sabe o que é essa gripe aviária, o que é e quais as consequências que ela traz para o ser humano. A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa, que afeta aves silvestres e domésticas.
Aí a gente pode falar principalmente do vírus, né, o H5N1, e temos também a doença de Newcastle. Então essas duas enfermidades, elas são altamente letais para as aves, né, com alguns sintomas parecidos, né. A diferença é que a H5N1, ela tem um risco de transmissão para mamíferos, também obviamente para os humanos, né? Embora dados que a gente tem aí dos últimos 10 anos, o número de humanos aí contaminados, né, chegou a 873 casos, né? Embora ela tenha também um alto índice de mortalidade, né? Chega aí a quase 60%. Quando você fala desses 860 e poucos casos, isso no mundo? No mundo nos últimos 10 anos. Então, a própria OMS entende como um risco baixo, né? E é monitorado constantemente, né? Principalmente por já ter uma vacina desenvolvida para isso. No caso dessa doença se alastrar e o vírus sofrer algum tipo de mutação que possa ter um efeito mais grave, né? No entanto, essas vacinas ainda são restritas, né? Então não é utilizado. É como se a gente tivesse aí um plano B, né, para a situação. Mas para as aves, de fato, né, H5N1, em cerca de 2 dias, ela leva ao óbito do animal, né? Enquanto que a doença de Newcastle, ela também causa alguns outros sintomas muito parecidos, né? Sinais respiratórios nervosos, edemas na cabeça do animal, paralisia, tudo isso. Então, elas têm sintomas parecidos, mas a doença de Newcastle a gente não tem um risco em humanos, exceto conjuntivite, que pode acometer aí os humanos, né? No caso da H5N1, quais são os principais riscos que os seres humanos sofrem? São sintomas como da gripe, né? Dor de garganta, febre. O problema dela é a questão de letalidade, né? Então, como eu comentei antes, ali é um número alto, pode acontecer, mas nessa história aí, nos últimos 10 anos, a gente tem 458 óbitos. Se parar para olhar dentro do período, ele acaba sendo um número baixo dentre o risco que representa, e por isso que a OMS entende que não é algo tão grave assim para humanos, né? O Rafael, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem demonstrado essa preocupação, né, em relação a esse alastramento da doença. E ela soltou uma nota recentemente com algumas recomendações. Você sabe quais são essas principais recomendações dessa entidade internacional? O Brasil foi alertado, né, principalmente porque houveram casos ali na Argentina e Uruguai, né? No Uruguai a gente teve casos aí de cisnes, foram 5, e na Argentina de gansos andinos. Esses animais foram encontrados mortos, e após exame, né, enfim, as coletas, foi detectado a gripe aviária, né? Então, pelo fato de a gente ter um fronteiriço aí, né, com esses países, o Brasil foi alertado, e por ser um grande produtor mundial, né, existe o risco, né? E o Ministério da Agricultura, ele também tem atuado nesse sentido, né? De vistorias, vigilância ativa, né? Principalmente nesses locais onde há muitas aves migratórias, né? Que são muitas vezes o que vão acabar levando esse vírus para as granjas, né? E animais domésticos também, né? Então, há essa vigilância, outros organismos também, né? Que continuam monitorando praias, inclusive, né, onde há grande volume de animais migratórios, e nesse escopo, né, eles também estão fiscalizando as granjas, né, estabelecimentos.
Foram mais de 2.000 estabelecimentos vistoriados, né, em todos os estados. Selecionaram alguns, sendo feito mais de 35.000 amostras que foram analisadas, e todas deram negativo tanto para H5N1 quanto para a doença de Newcastle, que é uma coisa boa, né? Então, a vigilância precisa estar ativa, e nesse sentido, até o momento, acho que o governo, né, nossos governantes estão fazendo um bom papel aí para evitar essa proliferação e entrada do vírus no nosso país. Você citou aí as aves migratórias. Essas aves silvestres, elas realmente não têm fronteiras, né? Elas avançam conforme o seu instinto migratório. Como se precaver para que não haja contaminações de animais em criatórios comerciais por essas aves silvestres, mas não apenas nos comerciais, mas também nas criações caseiras, porque acontece muito, né? O pessoal cria lá um frango, 2 frangos, 10 frangos no quintal de casa para comer no final de semana. Como se precaver em relação a isso? Eu entendo que a vigilância é sempre se precaver, né? Estar atento a esses movimentos, né? Então essas organizações, o próprio Ministério da Agricultura, essa testagem, né? Sempre que surgir o caso, isso precisa ser feito, precisa ser monitorado. A gente precisa afastar esse risco daqui, né? No Chile, por exemplo, a gente teve um caso de um leão marinho, então também chegou a passar já para um mamífero, né? Então há o risco, de fato, né? Mas é importante que o país mantenha também essas relações em termos de alerta, né? Com outros órgãos dos países vizinhos, né, trocando esse tipo de informações, porque isso também vai nos ajudar a proteger o nosso país, né, e os nossos produtores, principalmente, né. Para o pequeno produtor, para o médio produtor, eu acho que essas vistorias em loco, elas são essenciais, né, por isso que eu acho que é tão importante também que se tenha a divulgação dos sintomas que essas doenças causam, porque uma vez identificado, isso pode comprometer a granja toda, né? Por ser altamente contagioso, isso em questão de 2 dias pode passar. Os casos em humanos que ocorreram eram justamente de pessoas que trabalham nessas granjas, né? Que têm contato com esses animais. Então, para o grande restante da população, né? Que não atua nessa área profissional, esse é efetivamente um risco baixo. Mas o monitoramento, a testagem, eu acho que são pontos fundamentais para que a gente evite que a doença se alastre aqui, né? Você que é um especialista em comércio internacional, nós temos comércio com todos esses países aí citados, vizinhos nossos, né? Inclusive caminhões que circulam de lá para cá, daqui para lá. Como é que fica essas questões? De repente não é o caso de falar, peraí, nós vamos deixar de comprar de você um tempo. Eu sei que isso pode trazer várias consequências, mas como é que funciona isso, hein? Exato, né? Traz consequências, inclusive quando a gente está falando de uma cadeia, né? Desde que parou, por exemplo, as exportações foram suspensas ali da carne bovina, isso não afeta só o produtor do gado, né? Mas vai afetar a empresa que produz frigoríficos, por exemplo, né? Tem até casos conhecidos aí de clientes que a gente conversa sobre, né? Então isso acaba reduzindo, inclusive, a produção, né? O Brasil, por ser um país mais exportador nesse sentido, né? A gente, como eu falei antes, 35% do mercado é nosso, né? A gente acaba vendendo muito aí para China, Arábia, né? O Japão é um grande comprador também de carne de ave. Nossa, Emirados Árabes. Só esses países aí, eles compram praticamente 50% das nossas exportações. São para esses destinos, né? Então, obviamente que o controle de fronteira ele precisa ter, né? E o Ministério da Agricultura ele tem que ser ativo, né? Tem que ser muito ativo nesse sentido. Na própria
legislação aduaneira, a gente tem todos os requisitos quando a gente está tratando de carnes, né? Envolve obrigatoriamente esse órgão, né? O MAPA, que a gente chama, o Ministério da Agricultura, a fim de fiscalizar isso. Então, o frigorífico tem que estar regularizado, a carne tem que estar etiquetada, né? São uma série de requisitos que precisam ser, né? Os abatedouros, toda essa vistoria é feita, né? Então, dessa forma e com essa vistorias e acompanhamento frequente, a gente vai evitar que isso se alastre, né? Que peso essas exportações de frango têm na nossa balança comercial? As carnes de ave, no ano passado, por exemplo, eles foram o 8º produto no nosso ranking de exportações, né? Então, a gente tem os commodities ali muito presentes, como a soja, por exemplo, é algo que a gente é o número 1, né, nas nossas exportações, mas as carnes também. O Brasil é mundialmente conhecido pela qualidade, né, na sua carne, bovina, suína e de aves, né, de forma que a gente chegou ao 8º no ranking. E esse ano a gente segue, né? Porém, a gente já tem aí em aumento de toneladas exportadas, né? A gente já tem 13% do mesmo período do ano passado. Sendo que o ano passado a gente exportou 4,2% a mais que 2021. Então a carne brasileira ela vem sendo cada vez mais procurada. E ela, efetivamente, ela tem uma representatividade muito grande na nossa balança comercial. Já o ano passado, por exemplo, a gente exportou aí 8,8 bilhões de dólares, né, só em carnes de aves. Entre os meses de janeiro e fevereiro desse ano já foi 1,4 bilhão de dólares. Então, embora o preço, né, tenha caído um pouco, a gente se mantém aí com um grande volume, né? Ter, por exemplo, algum tipo de embargo nesse momento não seria nada bom, né? Eu tive em nenhum momento, mas a gente está em uma crescente agora dessa quantidade, né? Com confiabilidade, né? A China, por exemplo, tem participação aí nas compras de carne de ave de 19%, somente a China, né? Então, a gente precisa manter essa vigilância, precisa manter a fiscalização e a qualidade do nosso produto para exportar cada vez mais. Rafael, até o momento já foram notificados focos da doença em vários países vizinhos, como Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e também o Uruguai. O fato desses países já terem tido focos da doença pode fazer com que o Brasil aumente mais as suas vendas para o mercado externo nesse momento? Pode sim. Isso, o grande risco, né, e a grande preocupação brasileira é o nosso produto ser mal visto no exterior. Se o produto do vizinho passa a ser mal visto no exterior, obviamente que o país comprador ele vai procurar alternativas, né? E nesse sentido o Brasil pode ainda ter uma participação maior. Então, há muitos anos já que a gente tem o comércio de aves regular, né? Um comércio que ano a ano ele tem uma crescente. Então, cada vez mais a gente vai mostrando ao mundo o nosso produto de qualidade. É importante a gente aproveitar também essas lacunas deixadas aí nesses casos trágicos, porém é um comércio, então a gente precisa ficar atento aí também a isso, né? E que os produtores aqui garantam, né, a integridade do nosso produto, para que a gente continue nessa crescente positiva aí. Acho que a gente poderia dizer que nós estamos no fio da navalha, né? A gente tem, ao mesmo tempo que um problemão na mão, que é esse tanto de vizinho aí com focos relatados, e a gente tem que ficar nessa preocupação, ao mesmo tempo tem a oportunidade, né? Deles deixarem de vender e a gente passar a vender mais, né? Exatamente, né? Com quase
tudo, né? A gente precisa também sempre olhar para as oportunidades, mesmo em tempos difíceis, né? Se a gente para pensar aí, o próprio período de pandemia foi também um período de busca de oportunidades, né? Muita coisa mudou e muitos souberam também aproveitar essas oportunidades. O fato aí de a gente ter esses casos na América Latina reforça, né, a nossa preocupação de cuidado das nossas fronteiras, do nosso país, mas ao mesmo tempo também de olhar lá para o mercado, ficar atento a isso e cada vez expandir mais. As autoridades e as empresas do sul do Brasil, elas já estão se precavendo com questões sanitárias. Você está no Rio Grande do Sul, você sabe disso. Recentemente, eu participei de uma reunião lá no Paraná, durante a Show Rural Copavel, em Cascavel, onde foram propostas diversas ações conjuntas dos 3 estados. Inclusive havia representante de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Você sabe me dizer se nos demais estados fronteiriços com esses países existem também alguma ação parecida com essa aí dos estados do Sul em relação a essas ações sanitárias? Os estados do Sul, eles têm uma preocupação maior do que outros estados, eu diria, porque o grande volume, principalmente o grande volume de exportações, ele sai daqui, né? O Paraná, por exemplo, é responsável por 39% das nossas exportações, né? Da produção de carne de ave e exportações. Santa Catarina tem 22% e o Rio Grande do Sul 15%. Então aí a gente já está falando mais de 50% da produção estão nesses 3 estados, né? Obviamente a preocupação vai ser maior, né? Mas o que temos de informação por hora é que esses 3 estados é quem estão mais mobilizados nesse sentido, né? Agora, volto a reforçar, a gente devia ter o país todo engajado, porque realmente quando a gente está falando desse produto específico, ele é muito relevante para as nossas exportações, para o nosso balanço comercial. E nós ainda temos aí algumas fronteiras secas, né? Onde uma cidade, uma avenida divide os 2 países, né? Ainda tem esse problema, né? Exatamente. Aqui temos muitos casos assim, né? Um ponto talvez que diminui um pouco a preocupação, o caso da Argentina não foi próxima à fronteira, esses casos que tiveram aí com gansos andinos, né? Não foi aqui, mas cabe, né, o governo, o Ministério da Agricultura principalmente, manter essa comunicação com os órgãos sanitários desses países, né? A gente precisa ser notificado de qualquer risco eminente, principalmente, acho que o grande risco mesmo são essas aves migratórias, né? De não há um controle a não ser esse monitoramento. Ficar atento, cuidar, né? Vocês aí da Eficienza, que têm contatos com clientes fora do Brasil, já perceberam alguma preocupação ou alguma precaução por parte desses clientes? Não. Relativo a esses casos ainda não chegou, pelo menos assim, no nosso dia a dia, né? Não se tem essas informações, né? Obviamente depende muito também das relações com esses países, né? Comentei antes o caso da suspensão ali da carne bovina, foi um alto embargo brasileiro, então é um acordo que o Brasil fez com a China, dizendo, se acontecer alguma coisa, eu mesmo vou segurar as coisas aqui até resolver. Então depende muito de acordos entre países, né? Mas não tem nada ainda de alerta, a não ser dos países vizinhos, né? Mas com relação aos nossos compradores, não tem nada que tenha chegado até o momento. Meu amigo, vamos torcer para não acontecer nenhum caso, vamos torcer para dar tudo certo, vamos torcer para aumentarem as exportações, o nosso comércio com mais países, abrir novos mercados. Enfim, problema nós já estamos até a tampa, nós precisamos de solução agora, né? É verdade. Acho que é bem por aí. A gente tem que estar positivo frente à situação e não ser omisso, principalmente, né? É isso que a gente
quer que o Ministério da Agricultura, né, que cuida efetivamente disso, né, que ele atue, simplesmente faça seu trabalho, porque até o momento está sendo bem feito, né? Vamos entender dessa forma, né? Se a gente não tem nenhum caso ainda registrado aqui, é porque está funcionando. Não dá para baixar a guarda. Exatamente. Meu amigo, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Um grande abraço. Tendo novidades, já nos informe que com certeza a gente volta a tocar no assunto. Muito obrigado, viu? Tá bem, Divino. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima vez. Muito obrigado. Eu tive o privilégio hoje de conversar com Rafael Vanim Pinto, que é gerente de comércio exterior da Eficienza Negócios Internacionais. Ele falou comigo direto do Rio Grande do Sul e o tema da nossa entrevista foi: gripe aviária se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.